E aí, meus amigos do canal Mais Bike, tudo bem com vocês? Quero falar com vocês hoje um pouquinho de geometria. Geometria nas nossas mountain bikes, né? Acho que é um assunto que o pessoal pouco fala, pouco divulga, né? A gente ouve muito falar aí sobre grupos, sobre suspensão, sobre pneus, sobre tudo quanto é tipo, grafismo, sobre o quadro mais bonito, sobre, né, a roda mais leve e tal. E pouco se fala em geometria, certo? Eu também não vou me aprofundar muito aqui, eu não vou ser muito técnico e nem vou querer colocar para vocês uma receita de sucesso. Eu só quero falar para vocês um pouquinho para que na hora de vocês escolherem um quadro, vocês escolham ele pelo realmente o que vai atender a tua necessidade, certo? Bom lá, pessoal, hoje se você for dar uma pesquisadinha no Google, você vai ver quando a gente fala em geometria aí, você vai ver que é a questão de medidas do quadro, certo? E dentre essas medidas, as medidas mais importantes são as de ângulo do head tube, ou seja, da caixa de direção, e do seat tube, ou seja, do tubo do selim, certo? Esses dois tubos que estão na vertical da tua bike, né, o semi-vertical, quase na vertical aí, são os dois tubos que mandam praticamente em tudo, certo? A posição deles interfere diretamente no comportamento da tua bicicleta, certo? Ultimamente a tendência está sendo o pessoal utilizando bicicletas para o dia a dia, né? Igual a gente que pratica mountain bike aí por lazer, né? Digamos assim, não profissional da área. A gente está vendo entre nós muitas bicicletas mais race, né? Essas bicicletas que tem uma geometria mais voltada para uma velocidade um pouquinho mais além, né? Tipo, bicicletas que têm comportamentos legais para alta velocidade. Por quê? Porque elas são bicicletas que têm um visual mais bonito, são as bicicletas que têm o ângulo da caixa de direção mais inclinado, certo? Onde você vê a suspensão um pouco mais inclinada e, consequentemente, também o tubo do selim ele é um pouco mais inclinado, deixando você mais em cima da roda traseira. Vou citar um exemplo aí de bikes que tem esse tipo de geometria. A Sense Impact Pro, que é uma bicicleta que a galera, todo grupo você vê o pessoal falando dela, ela é uma bicicleta que ela é bem assim, bem racing, né, que o pessoal utiliza falar. Por que racing? Porque são bicicletas de mountain bikes, mas que tem facilidade de desenvolver velocidade, certo? Esse tipo de bicicleta que te projeta um pouquinho mais para trás por causa do ângulo do selim, ela te deixa mais montado em cima da roda traseira. Normalmente ela tem um triângulo traseiro também, mais compacto, né? E você tem maior facilidade de transferir a tua energia para a tração, né? Então são bicicletas que têm uma retomada mais rápida, uma bicicleta que você consegue fazer a manutenção de velocidade dela mais rápido, né? E consequentemente, por ela ter esse ângulo de tubo do selim, né, um pouco mais inclinado, ela tem a sua caixa também de direção mais inclinada, né, para poder deixar proporcional os tubos e deixar você dentro de um quadro que respeite as medidas mínimas para um fit, né, digamos assim, porque senão você imagina se ela tivesse o tubo do selim muito inclinado, o tubo dianteiro muito em pé, então o top tube ficaria um pouco desproporcional, a medida do selim, guidão também mudaria muito, então acaba que na consequência do tubo traseiro ser um pouco mais inclinado, o dianteiro também se ele for mais em pé, o dianteiro também basicamente é assim, resumindo, certo? Existe sim algumas bikes que variam mais, mas a maioria não, você vai ver que são diferenças de 2 a 3 graus entre um tubo e outro, certo? E quando a bike tem esse tubo dianteiro um pouco mais inclinado, que ele trabalha num ângulo mais deitado, assim, a suspensão, digamos assim, a sua suspensão ela vai atuar melhor para descer. Você vai ter mais controle na tua bike para descer. Digamos que ela fica mais dócil, né, em alta velocidade, o que permite que descidas você tenha mais controle, certo? E pelo fato também de você estar mais projetado para trás da bike, você consegue transferir o peso traseiro da bike e ter mais controle na descida. Vou tentar explicar de uma forma de um triângulo aqui com a minha mão mesmo, estou improvisando isso. Imaginem vocês que aqui eu tenho a roda traseira da minha bike e aqui eu tenho a roda dianteira da minha bike. E aqui onde junta eu tenho o ciclista, certo? Então quando a gente está, né, no plano, certo? Quando a gente está rodando no plano, o peso do ciclista está no meio da bike, tá? Beleza, tá? Então tá transferindo igual para as duas rodas, certo? Só que aí quando você está descendo, certo? O ciclista vai ser projetado para frente e aí nisso você vai estar jogando mais o corpo para frente, deixando a sua bike um pouco instável, né? Porque você pode estar com uma descida muito rápida, uma frenagem exagerada e você ser projetado para frente
né? E você perde também o controle de traseira da sua bicicleta, você fica com a traseira meio bobo. Então, quando você tem essas bikes que tem o ângulo mais inclinado, o ciclista ele é projetado um pouquinho mais para trás e isso estabiliza a divisão de peso, né? A distribuição de peso, certo? Então a bike fica mais estável para descer. Caso contrário, seria o que? Bicicletas que têm suspensão mais reta e o city tube mais reto. Se você pegar aí alguns casos igual a First tem um tubo de 71 graus na frente, a First Atmos, a Smith, a Lunix, que todas elas têm a mesma geometria, só muda o designer do quadro, certo? E aí você pega o Atmos, por exemplo, ele tem 71 de tubo da caixa de direção, na Red Tube, né? E 73, se eu não me engano, 72 do City Tube. Então é uma bike que era um pouco mais em pé. Ó, quanto maior esse número de graus, mais em pé são os tubos. Então 71 mais em pé do que 69, 69,5 e tal. E aí por elas ter esses tubos mais em pé, ela te projeta mais para frente da tua bike. Então ela é uma bike que vai te gerar uma facilidade para subir. Por quê? Porque você já deve ter percebido que quando você vai fazer qualquer esforço para subir, você tende a juntar no guidão e puxar teu corpo para frente, você se projeta para frente. E aí entra de novo aquela questãozinha do triângulo que eu fiz com a mão para poder exemplificar. Quando você está subindo, né, a tua roda dianteira aqui, e se você estiver jogando peso para trás, você vai sentir a frente da bike boba, você vai perder controle da direção dela e tudo mais, e a transferência de peso vai ficar meio fora também, tipo, você vai estar para fora do ponto de equilíbrio da roda traseira, e aí você tende a ir para frente, você se desloca para frente para poder ganhar um pouco mais de estabilidade, ganhar uma pegada melhor na subida, né? E quando você se desloca para frente, então você distribui também melhor o peso entre a roda traseira e a roda dianteira. E se o quadro já tem esse pequeno deslocamento, quer dizer que ele vai te projetar um pouco mais de conforto para subir, ou seja, a bike fica mais escaladeira, né? Fica uma escaladora, né? Fica uma bike mais fácil de você subir com ela, porque mesmo se você se deslocar em cima dela, ela já tem um certo deslocamento dela mesmo e que vai te ajudar muito. E existem bikes que têm, digamos, a geometria genérica, né? Que fica ali no meio do caminho, ela nem é tão boa para subir, nem tão boa para descer, entendeu? É uma bike que está bem no meio mesmo aí. E esse tipo de bike aí é o tipo, eu acho que mais explorado, né, pelos fabricantes. Por quê? Porque ela não fica nem tão boa para subir, nem tão boa para descer, mas ela acerta em cheio daquele ciclista assim como eu, que pega terrenos muito mistos, que é um cara que não tem, digamos assim, uma especialidade, como que eu quero dizer? O cara que não compete e não está preocupado em ter um alto desenvolvimento de velocidade em reta ou descida, ou aquele cara que sabe que ele compete só em terrenos que tem muita subida, né? Esse tipo de quadro misto, ele também pode atender, né? Até mesmo o cara que compete, porque ele vai estar meio que facilitando as duas áreas, mas digamos assim que ele não vai te ter uma determinação do que a bike é melhor. Ela não vai ser nem melhor para descer, nem melhor para subir. Se vocês puxarem pela memória e lembrar que as bikes de downhill, por exemplo, elas têm um ângulo bem fechado, né, da caixa dianteira, né, da caixa de direção dela, e aí você vê que a suspensão trabalha mais inclinada do que essas mountain bikes que tem uma geometria mais para escalar. E essa bicicleta, como ela é projetada para descer, ela tem esse ângulo bem inclinado, porque quando ela está descendo, a suspensão vai trabalhar na maneira mais confortável para o ciclista e mais segura, né? Então são bikes que são projetadas praticamente para descer. E, no entanto, se você pegar uma bike de downhill e tentar fazer uma subida com ela, você vai odiar, porque é uma bike, desde a transmissão dela não é adequada, o peso dela não é adequado e a geometria dela também não é adequada para subir, né? Tanto é que os caras muitas das vezes tem um resgate, né, que eles falam, né, que levam eles até em cima da montanha e depois eles descem de novo, né? Mas eu não vou falar muito de downhill também não, porque eu não entendo porcaria nenhuma de downhill, eu só acho muito doido quem faz e os caras são mais homens que os outros. Mas aí, no mountain bike, então, vamos lá, quando você for escolher o teu quadro, primeiramente você pensa no teu terreno. Ah, você é de Minas, lá igual o Luizão lá, que fala, aqui em Minas só tem morro. Você é de Minas, sei lá de onde você é, tem muito morro, sobe muito, tem muita dificuldade para subir, procura uma bike que tenha ângulos da caixa de direção e do seat tube, ali, do ângulo do selim mais em pé, 71 graus e meio na frente dela, que consequentemente o tubo traseiro vai acompanhar, então vai ser uma bike mais escaladora, certo? Agora, se você está numa região que tem muitas descidas e tal, que você vai ter mais facilidades para encontrar um terreno de descida ou de desenvolvimento de alta velocidade, assim, no semiplano e tudo mais, uma bike que tenha
esses ângulos um pouco menor, tipo 69,5. Exemplo da Impact Pro da Sense, se não me engano ela tem 69,5 na caixa de direção. Algumas Specialized, algumas bike top aí trabalham muito com essa geometria, e você percebe que o visual da bike fica mais race, né, que ela fica com o triângulo traseiro mais curtinho e tal. Visualmente são bikes que agradam muito aos olhos, mas você deve saber também que ela, tipo, ela é muito bonita, ela tem uns ângulos bem legais e tudo mais, porém ela tem o prejuízo de não subir tão bem, certo? E tem as bikes que ficam aí no meio a meio. Eu, por exemplo, comprei um quadro que ele é bem assim, né? Ele é bem misto, né? Que ele tem 70 de ângulo da caixa de direção e 72, se não me engano, do City Tube. Então ele é um quadro que não é nem 100% para subir, nem para descer, ele tá no meio do caminho aí, mas é um quadro que eu curto muito, principalmente por ele ter o triângulo traseiro mais curto e por a gente ficar montado praticamente em cima da roda traseira. Isso ajuda muito na retomada da bicicleta, em você ter a manutenção de velocidade dela é mais fácil, beleza? Pessoal, qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham, alguma correção, deixem aí nos comentários, beleza? Eu sou novo nesse assunto, mas eu estou pesquisando todos os dias aí. E beleza, valeu, é isso daí. Fiquem com Deus, abraço. Hey, hey, Fabino.